ela veio roubar nossos empregos ou o nosso trabalho? E aí que está a grande diferença, tá? É como a gente enxerga. Se a gente pensa que a IA veio roubar nossos empregos, é uma visão pessimista, tá? Porque o emprego eu preciso dele para me manter. Os otimistas acreditam que a IA veio roubar nosso trabalho. Ou seja, dentro do que a gente faz, aquilo que a gente não quer fazer mais, aquilo que é repetitivo, aquilo que é enjoativo, aquilo que eu não faço com prazer, eu vou passar para a inteligência artificial, tá? Eu me considero otimista, eu acho que é por aí que a gente vai caminhar, tá? A gente vai ser mais produtivo ou liberar tempo para aquilo que a gente quer realmente fazer, tá? Então, é isso. E aí, a ideia é que a IA faça coisas pela gente para que a gente tenha mais tempo de ser humano, tá? Então, aquelas coisas que a gente faz e que não precisa de um humano fazer, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Se você for numa locadora, né, de imóveis, e aí tem lá o moço que redige o contrato, né, de locação. E aí ele chega para trabalhar, tem aquela pilha de contratos para ele processar, e aí ele vai fazer um copia e cola, que ele vai mudar o endereço, copia e cola que ele vai mudar a metragem, copia e cola que ele vai mudar ali a comarca, que vai dirimir qualquer dúvida. Não precisa de um ser humano para isso, né? Então, nesse sentido, a gente libera ele para fazer uma outra coisa, tá? Por exemplo, um médico. O médico, ele faz lá uma ressonância minha, enquanto ele põe a inteligência artificial para examinar aquela minha imagem, comparando com 2 milhões de outras imagens, ele tem tempo para ser humano comigo. Perguntar como que eu estou reagindo à doença, como que minha família está com relação àquele problema, né? Se o plano de saúde está cobrindo direitinho. Então ele tem tempo para ser humano, né? Mesmo nos casos do carro autônomo, né? Em vez de eu ficar preso no trânsito, pisando no freio, acelerador, vendo se o sinal está verde ou vermelho, o carro vai, eu vou ser humano, vou ler um livro, né? Vou curtir meus filhos, né? Então, nesse sentido, a inteligência artificial veio para ajudar, tá? E aí, a gente ser mais humano e prestar mais atenção. O que eu quero dizer com isso? Tem uma pessoa que eu admiro muito, que chama Walter Longo, palestrante, chama Walter Longo. E ele fala o seguinte, fizeram uma pergunta para ele no podcast. O que você faria se você pudesse voltar no tempo e ter de novo 17 anos? E a resposta dele me pegou, porque ele falou assim, eu faria tudo exatamente igual. Trabalharia onde eu trabalhei, me formaria onde eu formei, casaria com as mesmas mulheres, faria tudo igualzinho. Só que eu teria prestado mais atenção. Aí, como assim, Walter? Aí ele respondeu, eu fui um cara que eu tive que aprender a esquiar com um palitinho só, porque o outro estava pendurado no telefone, conversando com São Paulo, né? Enquanto eu estava lá na Catedral de Santa Sofia, meu filho maravilhado com a arquitetura da igreja, eu estava ligando para a empresa, preocupado, resolvendo problemas. Então, eu não prestei atenção. Eu estava lá e não curti, né? Então, nesse sentido, né, a gente usar essa possibilidade da gente ter mais tempo para a gente prestar um pouco mais de atenção no que é humano, né? E aí conta um pouquinho para mim, gente, o que vocês fariam se sobrasse mais tempo para vocês no dia a dia, na rotina de vocês? Se vocês tivessem tempo para investir em vocês. Vamos ver o que aparece. Descansaria. Aprenderia coisas novas. Investiria no cuidado com a saúde. Bacana. Acordaria mais tarde, aproveitava o café da manhã. Tá vendo? Aprenderia mais músicas, muito bom. Passaria mais tempo com a minha irmã. Tá vendo que aparecem coisas humanas? Né? Ninguém tá falando ali, trabalharia mais, mexeria com mais ferramentas, né? Então, é justamente sobre isso.
Não é que a inteligência artificial também vai liberar todo o tempo do mundo para a gente, mas ela pode contribuir com alguma coisa, tá? Então, esse é a provocação que eu vim fazer para vocês, tá? Encontraria novos hobbies. É isso, gente. Às vezes a gente tem coisas gostosas que a gente gostaria de fazer, a gente simplesmente não tem tempo, né? Isso é fantástico. E aí, gente, falei do Walter Longo, vou citar uma frase dele. Ele fala o seguinte: o futuro, ele não existe. Fato. O futuro ainda não aconteceu, então ele não existe. Ele passa a existir a partir das nossas crenças, otimistas ou pessimistas, tá? Então, quando eu paro para pensar no futuro, se eu sou otimista, eu sou uma pessoa que investe mais, eu sou uma pessoa que arrisca mais, eu sou uma pessoa que me interesso mais, porque eu tenho uma visão otimista do futuro. Agora, se eu tenho uma visão pessimista do futuro, o contrário também é verdadeiro. Eu não procuro saber, eu não me interesso. Se eu tiver a oportunidade de investir, eu não vou investir, porque eu estou pessimista. Então, quando a gente fala de futuro, é importante que a gente adote esse mindset otimista, né? A gente puxa o lado positivo para as nossas vidas, tá? E com a inteligência artificial, da mesma forma, tá bom? Então, é nesse sentido. E aí, a inteligência artificial, gente, ela não é boa e nem má. Ela é uma ferramenta, tá? É o uso que a gente dá para ela que pode ser bom ou mal. Então, a gente não precisa ficar com medo da inteligência artificial, tá? Ela não vai fazer mal para a gente. O uso que o ser humano dá, que às vezes é perigoso. Então, estou falando aqui também para a gente ser inocente, né, gente? Da mesma forma que a gente recebe golpes aí nos celulares, com certeza alguém vai usar a IA para fazer coisas ruins também, né? Mas é sobre isso, é o uso que é dado, né? A inteligência artificial é como se fosse uma faca. Eu posso usar a faca para cortar um bife, posso usar a faca para matar uma pessoa. A faca, ela não é boa nem má. O uso que eu dou para ela é que pode ser bom ou mal, tá? Então, é uma coisa para a gente pensar. E aí, muita gente fica falando aí, né, a criatividade versus a inteligência artificial, como se fosse uma batalha. E que, sinceramente, se a gente for batalhar, a gente não vai vencer. Porque, né, a inteligência artificial faz coisas bem melhores que o ser humano. Então, na verdade, gente, o convite é criatividade mais inteligência artificial. A gente usar as ferramentas para potencializar aquilo que tem dentro da gente, tá? Eu vou falar uma coisa para vocês. Daqui para frente, nenhum ser humano será melhor do que uma máquina, tá? Nenhum ser humano vai ser melhor do que uma máquina. Mas nenhuma máquina vai ser melhor do que um ser humano com uma máquina. Então, se o ser humano estiver usando a máquina, esse que é que é a grande vantagem. Deixa eu ver como que é. Tá. Seja bem-vindo. E aí? Como que fecha esse aqui agora? Foi. Então é isso, né? Então, hoje o grande poder está sendo isso. Não pense que a inteligência artificial vai substituir a gente. Não vai. Alguém usando pode ser que sim. Por quê? Porque essa pessoa vai ser mais eficiente, ela vai ser mais rápida, porque ela está usando recursos que você não quis usar, né? Então é nesse sentido. Então, é isso. Então não é um processo de substituição. A IA não veio para substituir ninguém. É um processo de adição, ela veio para potencializar nossas habilidades, tá? Então, é isso. Agora, gente, com a inteligência artificial, a gente tem um cinto de utilidades do Batman. Tá? Então, olha quantas coisas a gente pode fazer. Ela desbloqueou novas skills, novas habilidades para todos nós. Antes da inteligência artificial, a gente viu ali alguém falando aprenderia mais músicas, né? Antes da inteligência artificial, se eu não tivesse habilidade com musical, eu teria que pensar em outra coisa, né? Eu teria que pensar em outra coisa, porque eu não tenho habilidade para aquilo, tentei aprender, não consegui. Hoje não, hoje você pode compor músicas fantásticas com inteligência artificial. Então você não precisa desistir,
né? Se isso for uma vontade para você. Ah, eu sempre quis fazer pinturas, mas nunca tive habilidade, saía desenhos horríveis. Com a inteligência artificial você pode. Então é nesse sentido que ela veio trazer novas habilidades para a gente, né? O limite para a criatividade hoje é só a sua imaginação. É só a sua imaginação. Hoje chegou para mim um vídeo no Instagram que o cara fez com inteligência artificial um podcast, onde está conversando um bebê com um cachorro da família. E é um diálogo muito engraçado e ficou muito bem feito. Esse vídeo foi lançado ontem e hoje já tem 1 milhão de visualizações. Então você vê que o limite, não tem mais limite para a criatividade, tá? Então é nesse ponto, tá? E aí, gente, quando eu falo que não tem mais limite para a criatividade, é o seguinte, é aí que é o nosso pulo do gato. É a nossa imaginação, a nossa inventividade. Isso ainda não está com a inteligência artificial, tá? Quando você pede o ChatGPT para criar uma música para você, para criar um poema para você, ele vai criar, e vai ser maravilhoso, ok. Só que quando você desligar ele não vai continuar criando. Ele vai parar, porque ele não quer nada. A inteligência artificial ela não quer nada. Ela está ali só para fazer o que a gente pede. Eu peço para gerar uma imagem maravilhosa no Midjourney. Ele vai gerar. Quando eu sair dali, ele não vai continuar gerando imagens. Ele não quer gerar imagens. Ele não sonha com isso. É a gente que sonha, a gente que imagina. Tá? E isso é humano. Desde lá, 1500, quando os portugueses lançavam nos navios. Gente, que loucura. Você entrar no mar sem saber onde você vai parar, se você vai encontrar terra firme, se você vai voltar para casa. Mas o desejo de descobrir era tão grande que eles iam. Isso é humano, né? A gente fala, um exemplo também, lá em 1969, voltando no tempo. Se tivesse inteligência artificial naquela época, a gente teria conseguido ir para a Lua muito mais rápido, muito mais, com menos custo, de uma forma muito segura e eficiente, mas a inteligência artificial não sonharia em ir para a Lua. Então essa parte de sonhar, de imaginar, de querer fazer, de querer realizar, isso é humano. E aí quando eu falo de resistenciar, é isso que a gente não pode deixar perder. A vontade, o desejo, sabe? O ímpeto. Porque se a gente começar a deixar se esvaziar, aí sim a gente tem uma batalha perdida para a inteligência artificial. Tá? Então, a gente que está aqui, a gente tem que fazer esse compromisso com a gente mesmo. Não vou deixar, se eu tenho um sonho, eu vou tentar realizar, vou buscar realizar. Se eu quero construir alguma coisa, eu vou buscar fazer, tá? Porque é isso que vai continuar sendo humano, tá? E a inteligência artificial está aí para ajudar a gente a executar, a tirar do papel, tá bom? Tranquilo até aí, gente? Tá bom? Então é isso. Se a tecnologia cria músicas, poemas, textos, imagens melhor do que nós, o que sobra, né? É isso que eu falei, sobra a vontade, sobra o desejo, sobra o ímpeto, né? Isso a tecnologia não quer. A tecnologia é uma ferramenta. Ela está aí para ajudar a gente a realizar. Então eu tenho vontade de criar alguma coisa, tem uma ferramenta, com certeza tem uma ferramenta. Tem um diretório que chama Find AI. Find, né, com Y no final, Find AI. Quando você entra nesse site, é um diretório que tem milhares de inteligências artificiais. E elas são separadas, ferramentas de texto, ferramentas de imagem, ferramentas de marketing, várias ferramentas. E aí, a maioria tem pagas, mas tem gratuitas, tem freemium, né, que é parte gratuita e parte paga. Então, tem muitas ferramentas. Então, se a gente tiver o desejo e tiver a ferramenta, a gente tem meio caminho andado, tá? Então, é sobre isso. E aí, olha essa imagem, gente. Essa imagem eu uso para trazer a seguinte frase. Em terra de robôs, quem tem coração é rei. Então, onde a gente está vendo tanta tecnologia, tanta coisa acontecendo, quem consegue ser humano nesse meio tem um grande diferencial.
Tá? Hoje você liga para um banco, você cai no chatbot, você cai numa gravação, você te direciona para o atendimento no WhatsApp, que a gente sabe que ali tem um robô por trás também. Então tudo hoje é assim, caixa eletrônico, estão tirando os cobradores, né? Então, dos ônibus, então você está vendo essa transformação. Então quando você encontra um humano para te atender, alguém para te ouvir, alguém para te olhar nos olhos e falar assim, você é bem-vindo aqui, isso vai ser o grande diferencial, tá? Então, daqui para frente, o grande diferencial do ser humano é ser humano, tá? Essa é a nossa resistência aí. Então, o pulo do gato é esse, tá, gente? E aí, uma outra dica, equilíbrio. Quando a gente fala de inteligência artificial, é importante a gente ter equilíbrio. A gente não ser aquele cara que depende da inteligência artificial para tudo, para tudo. Tem gente que está nessa vibe já, né? Não consegue montar uma frase de um e-mail se não tiver o chat ali aberto. Também não precisa ser assim. E também o outro lado, o outro extremo também é muito perigoso, aquela pessoa que foge da tecnologia de qualquer forma. Ah, não concordo, não aceito, a gente tem que ser criativo por ser criativo. E aí também fica um passo atrás. Então a gente achar um meio termo, a gente usar a tecnologia com sabedoria. Isso é o grande diferencial daqui para frente. E aí, dicas para extrair o máximo da inteligência artificial de forma produtiva. Então, falei um pouco aqui, não delegar tudo para IA, também não precisa delegar tudo para IA. Não fugir totalmente da IA, também não faz sentido, tá? Por tudo que a gente conversou aqui. Usar da forma correta, isso também é muito importante, porque as pessoas querem usar a inteligência artificial, mas não quer saber a lógica, como que ela trabalha, como ela funciona. Né? Tem gente que acha que é mágica, que tem bruxaria no negócio. E não é, é um modelo matemático. Né? Ela vai prevendo as próximas palavras, ela vai construindo com base no repertório. Então, entender como ela funciona para usar da forma correta. Né? Para você saber todo o potencial e também não se prejudicar. Tá? Tem a questão também de você não subir dados pessoais nos seus prompts, nos seus comandos. Né? Se você trabalha numa empresa, não subir documentos da empresa na inteligência artificial, porque isso vai para os servidores e aí perde controle. Então, saber usar da forma correta é muito importante. Tá? Saber como funciona, que cabe um pouco nisso, que eu falei. E para nós que estamos falando de criatividade, usar para sair do zero. Gente, não tem como ser criativo o tempo todo. Né? Então, às vezes, você quer fazer alguma coisa, mas você não sabe de onde começar, de onde partir. A inteligência artificial é fantástica para isso. Né? Você fala mais ou menos ali no prompt o que você está imaginando, o que você está pensando, o que você está precisando, e ela vai te dar alguma coisa. E a partir dali você já consegue ter alguma coisa para sair do zero. Né? Então, para a criatividade, isso é fantástico. E para sair do zero e também para finalizar, né? Às vezes você está com alguma coisa pronta, você pode pedir a inteligência artificial para dar uma revisada, para aprimorar aquilo que você já fez. E aí, gente, para a gente finalizar e a gente trocar uma ideia, abrace o futuro, porque é lá que nós vamos viver o resto de nossas vidas, tá? Então, gente, as coisas estão vindo, as coisas estão acontecendo, não adianta a gente também resistir, porque não vai funcionar. Né? O meu professor de administração ele falava que o futuro vai acontecer com ou apesar de nós. Vai acontecer. Com a gente está participando, a gente está tirando proveito. Apesar de nós, vai passar por cima da gente, vai acontecer de qualquer forma, tá? Então é isso, gente. Eu deixei ali um outro QR Code, né? Que vai direcionar para o meu site, que é o www.connectingconsultoria.com.br. Lá tem dicas, artigos, eu tento escrever de uma forma bem leve, né? Nada acadêmico, né? Aquela coisa chata de ler, uma coisa assim bem mais para prática, se vocês quiserem conhecer lá, tá? É Connecting com 2 N's, aí vocês vão achar lá. E aí é isso, gente. Se quiserem deixar um feedback aí na ferramenta, o que vocês acharam. E esses minutinhos que restaram eu separei para isso mesmo, para a gente trocar uma ideia sobre qual a percepção de vocês, qual os insights que vocês tiraram aqui, como que a gente pode
como que eu posso contribuir com esse momento, tá bom? Obrigado. E aí, gente, o que acharam? Perguntas, comentários? Na parte do pessimista, sim. Otimista, também da Carol, que é o primeiro do ET, né? Nem todo tão otimista, tão pessimista, porque, por exemplo, acho que é fundamental mesmo, sim. É fundamental para a gente ser mais eficiente, ter tempo para viver. Só que a gente vai vendo a forma que as coisas vão se desenvolvendo. Hoje a gente tem essa corrida de ser produtivo e produtivo o tempo todo. Será que a gente vai, será que eles vão, a gente vai se direcionar o uso dessas ferramentas para realmente ganhar tempo, para a gente ver, cuidar da saúde, aprender uma coisa diferente, ou a gente vai ganhar tempo para fazer só mais coisas. A gente vai trabalhar mais ainda. Mais avançado. Então, assim, são questionamentos que você tem no dia a dia, já pensando assim, um ponto. Mas, ao mesmo tempo, hoje eu sou muito mais receptivo a isso, porque eu gosto, não tem como, né? Ou vai fazer com a gente, ou independente da gente. Isso aí. E porque também faz parte do processo de desenvolvimento. Na comunidade de design, da arte, tem muitas questões que a inteligência artificial não faz arte, faz arte. No início, eu comecei a pensar um pouco em relação a isso, acho que é diferente da arte, acho que tem humana e tudo mais. Mas desde o ano passado, no teatro, até a hora que é antes, né? Ele comentando sobre essa questão que a ferramenta permite gerar acesso a pessoas que têm a capacidade de talvez comprar material de pintura, de fotografia, de gerar, então, no imaginário dela, uma ferramenta ali gratuita ou ter um custo acessível do que os materiais. Então, já pensei que a inteligência artificial faz arte, porque ela precisa do conhecimento, precisa da nossa justamente isso. Então, precisa do humano ali, a gente quer alguma coisa, né? E essa você vai produzir aquilo que a gente viu na luta, e pediu para liderar. Então, o mercado hoje, nesse processo de tudo isso com arte, a busca, e a gente tem que ter esse controle de colocar a nossa alma. Nossa, fantástico. E aí, assim, eu gostei do que você falou, assim, que hoje eu não estou otimista nem pessimista, porque é justamente isso, a gente precisa ter cautela, né? Realmente a gente precisa ter o pé no chão, né, para saber usar com sabedoria. Sobre essa questão que você falou, será que realmente ela vai liberar mais tempo para a gente? Isso é uma percepção correta, tá? Porque as ferramentas que surgiram antigamente, com essa promessa de liberar mais tempo para a gente, na verdade a gente trabalhou mais. Só que a gente está numa geração, a gente está num momento que a geração atual ela não aceita isso. A gente está vendo esses movimentos aí contra a escala 6x1, né, lá na Europa já sendo testados jornadas de 4 dias na semana, porque as novas gerações não aceitam o que as gerações antigas aceitavam, né? Então cabe a gente